Nós vimos na aula passada, né, que a gente pode ter lastro líquido. O que era o lastro mesmo? Adicionar carga para melhorar condições de tração, né? Então, o lastro líquido, né, nos pneus, a gente pode ter um limite de acordo com a construção do pneu. Nos pneus diagonais, a gente pode ter até 75% do volume interno do pneu e nos pneus radiais até 40%. Então, a gente pode ter somente água ou pode ter um anticongelante misturado à água, dependendo da região que esse pneu vai operar, né? Região tropical, geralmente, é utilizado só água. E aí, a gente posiciona, né, a válvula, né, de acordo, né, com o volume que a gente quer preencher. Se for um pneu diagonal, a gente posiciona a válvula aqui no que a gente chama de posição do relógio de meio-dia. Então, quando a água chegar, né, nessa posição, vai começar a vazar. Então, é porque preencheu aqui mais ou menos 75%. E nos pneus radiais, a gente posiciona a válvula aqui, né, mais ou menos aqui nessa direção, aqui nessa posição, que vai dar aproximadamente 40%. Depois, o restante é completado com ar, ok? Como que a gente identifica, né, as especificações de um pneu? Ela sempre vem descrita na lateral do pneu. Então, nós vamos ver aqui primeiro como a gente identifica, né, as especificações de um pneu pelo sistema métrico. Então, nós temos primeiro aqui a largura seccional do pneu, ou seja, a largura da banda de rodagem. Nesse caso aqui, 520 milímetros. Depois vem a relação de aspecto em porcentagem. Essa relação de aspecto é a razão entre a altura do pneu, ou seja, a altura do flanco, pela largura da banda de rodagem. Depois aqui nós temos o tipo de construção do pneu. Nesse caso, é um pneu radial. Se fosse um pneu diagonal, aqui não teria nada, seria omitido, não teria letra nenhuma. E depois nós temos o diâmetro do aro, que vem em polegadas. Nós temos também aqui o índice de carga e velocidade. Isso aqui é tabelado, então nós teríamos que acessar a tabela para saber qual é a carga correspondente a 55 e qual a velocidade correspondente a AB. Nós poderíamos também ter uma especificação de um pneu pelo sistema inglês. Então, viria dessa maneira: 18.4, R30, R1. Então, o que significa isso? O 18.4 é a largura do pneu, ou seja, a largura da banda de rodagem em polegadas. O R indica o tipo de construção do pneu, nesse caso é um pneu radial. Se for diagonal, é omitido. Então, essa regra aqui é válida para os dois sistemas. O 30 é o diâmetro interno do pneu, dado também em polegadas. E o R1, a gente viu lá atrás, né, na nossa aula de hoje, que é a classificação quanto ao uso do pneu, né? Nesse caso aqui indica para a gente o quê? Que é um pneu de tração para uso em tratores e colhedoras em solos com boas condições. E por último, né, o último tema aqui dessa aula é a bitola. O que é a bitola? É medida de centro a centro entre pneus. Então, a gente pode ter a bitola tanto dianteira quanto a bitola traseira. Então, se a gente estiver medindo a distância de centro a centro de pneus do eixo dianteiro, a gente obtém a bitola dianteira. Se a gente estiver medindo a distância de centro a centro entre pneus do eixo traseiro, a gente tem a bitola traseira. Então, vejam aí que a gente tem dois exemplos, né, com bitolas diferentes. E a bitola, ela varia de acordo com o que a gente vai operar em campo, né? Por exemplo, a gente não vai querer passar em cima de uma linha de plantio, então a gente tem que adequar a bitola com a operação que a gente vai fazer. Então, vai depender sempre, né, da cultura, do tamanho do trator, dos rodados, né, inclusive da largura do pneu. Então, a gente vai adequar com a operação a ser realizada. Então, aqui como exemplo, eu peguei um trator, peguei o catálogo, né,
esse trator agrário 5105.4. E aí a gente tem as dimensões desse trator. Então, por exemplo, aqui a gente tem a distância A, é a distância entre eixos. A distância B, na verdade, é o comprimento total. Então, vai lá desde a ponta, né, a distância máxima, né, lá desde do lastro frontal até a máxima distância traseira do trator. Então, é o comprimento total desse trator aí, indicado pela letra B. Já o C é a altura do trator, então, desde a altura da cabine até o piso. A letra D indica o vão livre, que é a altura aí entre, vamos dizer, o piso do trator até o terreno. E a bitola, a gente tem a bitola dianteira e a bitola traseira, que como esse trator está mostrado de lado, não tem como a gente visualizar a bitola, porque ela é medida de centro a centro entre os pneus do mesmo eixo. Então, a gente teria que estar vendo esse trator ou de frente, né, ou pela traseira. Então, a bitola desse trator, ela varia, né, na bitola dianteira. Ela pode ser de 1.650 milímetros até 2.165 milímetros. E na traseira, ela pode variar de 1.430 a 1.850 milímetros. Então, observem que a bitola ela é variável. A gente tem como regular essa bitola. Então, de acordo com o trabalho que a gente vai fazer em campo, a gente varia a bitola. Então, a gente tem como regular, né, no próprio trator essa bitola. Então, eu vou tentar gravar na aula prática como a gente faz isso. Então, nesse trator, pelo que eu estou conseguindo observar pela figura, é pelo próprio aro. Então, a gente inverte o aro e aí a gente consegue variar a bitola, ok? Com isso, nós finalizamos a parte, então, de estudo dos tratores. Qualquer dúvida, é só entrar em contato por e-mail ou aguardar, então, as aulas síncronas, que a gente tenta esclarecer melhor as dúvidas de vocês. Então, até a próxima aula.